Seja bem-vindo, você que está chegando. Nós estamos nesses 3 dias de propósito e finalizando hoje. E eu tenho algo especial aqui de Deus para falar com você e nós vamos orar aqui juntos. Então, no primeiro dia, eu falei sobre a bênção da multiplicação e como Deus multiplica na terra. No nosso segundo dia aqui, eu falei sobre uma revelação sobre prosperidade. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem, comereis o melhor dessa terra. Sabe? Eu creio que se você já está aqui nesses 3 dias, Deus já tem feito algo no seu entendimento, Deus já tem feito algo também na sua vida. Nós já estamos recebendo os testemunhos, né? Tem pessoas aí que já têm visto algo de Deus acontecendo. E a gente fica muito feliz em ver o que Deus está fazendo. Agora, escute bem, tem uma palavra aqui que vai fazer a diferença na sua vida. Porque você pode receber a revelação sobre a multiplicação de Deus, que é quando você ouve a voz de Deus e Deus abre os seus ouvidos espirituais, Deus abre a sua visão espiritual para enxergar aquilo que Ele já te deu para você viver o extraordinário. Uma outra coisa também, você pode entender que Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, e em cada tempo da história na Terra existe algo que Deus está fazendo. É claro que Jesus já está voltando e tem gente que se comporta como se fosse assim, então eu vou abandonar toda a minha vida. Não, não é assim. Você tem que viver com a mentalidade do céu, mas viver aqui na terra. Vamos dizer assim, a cabeça no céu, a cabeça do céu para viver na terra. É a mentalidade do reino de Deus vivendo na terra. Então, você não pode abrir mão da sua vida. Eu contei para vocês uns tempos aqui de uma pessoa que há muito tempo atrás, ela falou assim, vou deixar tudo da minha vida, eu vou abandonar tudo porque Jesus já está voltando. Né? Só que por algum momento ela falou, não, eu não vou fazer isso. Eu vou estudar, vou me preparar e vou estar preparado para o retorno de Jesus, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas ao mesmo tempo eu vou fazer aqui um estudo, uma faculdade que Deus está me direcionando a fazer. Então, você precisa o quê? De repente você não vai fazer uma faculdade, mas Deus, Ele tem um direcionamento para a sua casa, para a sua família. Deus estava falando muito comigo que Ele vai usar esposas aqui na vida de esposo. Sabe, a esposa às vezes ela tem a tendência de ser mais sensível ao Espírito Santo. Então, de repente, Deus quer usar você para o seu esposo. Você sabia... Olha o que Deus acabou de falar aqui para mim. Você sabia que às vezes você tem uma habilidade incomum. Você tem um dom diferente do que a maioria das pessoas. Eu vi que Deus gosta de me usar nessa área, às vezes, para dar palavra para as pessoas, né? E às vezes Deus me revela quem é, mas mesmo se eu não estou falando o seu nome aqui, mas Deus está falando com você, está valendo para você. Olha lá. Tem pessoas que têm uma habilidade incomum. E não é só uma habilidade diretamente para a igreja, né, diretamente assim, mas é uma habilidade que Deus te deu para te abençoar. Sabe, quando o templo de Deus foi ser construído, existiam orientações de Deus de coisas bem específicas que deveriam ser feitas, e existiam pessoas com habilidades diferenciadas para fazer aquilo que Deus estava querendo. E Deus pode ter te dado uma habilidade diferenciada para te abençoar e também ser bênção na vida das pessoas. Sabe, Deus, Ele dá às vezes uma habilidade para você e você acha que isso é menos do que deveria, ou você acha que por você não ter uma habilidade que a maioria tem, você acha que você não pode viver algo de Deus, quando na verdade Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para algo bem específico, sabe? E eu sinto muito isso nessa oração. Que pessoas aqui que têm a sua área profissional, o seu trabalho, não é ali uma coisa que é normal de todo mundo, de estar dentro de uma empresa ou de estar tendo o seu próprio negócio de um determinado jeito que é normal, que é comum, vamos dizer. Mas Deus te deu uma habilidade diferenciada. Essa palavra também pode ser para alguém aí da sua casa, talvez seu filho, talvez seu esposo, que ele tem o quê? Uma habilidade diferente. Então, por exemplo, eu mesmo,
a experiência que eu tive. Eu trabalhei com rádio, trabalhei depois em estúdio, né? Inclusive uma grande rádio aqui da nossa cidade, era o mesmo estúdio que a gente trabalhava lá, no mesmo estúdio que eles gravavam. E o que aconteceu? Eu sempre tive algumas coisas diferentes. Mesmo assim, eu passei por tempos trabalhando em empresas normais, algumas empresas. E quando eu cheguei ali olha o que eu vou contar para você, eu tenho uma palavra aqui para você e nós vamos orar. Quando eu cheguei numa entrevista, que era um trabalho, eu estava poucos meses, olha a diferença que Deus faz na nossa vida. Eu estava poucos meses fazendo uma faculdade, e o que aconteceu? Eu cheguei numa vaga, ali estava disputando uma vaga ali de emprego, né? E o que aconteceu? Eu estava há poucos meses, tinha pessoas já formadas e tinha pessoas já até com experiência na área. Mas quando você tem o favor de Deus, uma unção de Deus, uma presença de Deus na sua vida, isso faz a diferença. A presença de Deus na sua vida faz a diferença. Escreve aí, a presença de Deus faz a diferença. Mas não é só no culto também, né? Não é só para você cumprir o seu ministério. O seu ministério também para quem tem um ministério específico assim. Agora, eu cheguei na entrevista, tinha pessoas que tinham até mais experiência e mais sabedoria na área, talvez até mais habilidade naquela área que eu estava disputando a vaga. Mas o que aconteceu? Eu fui escolhido, né? E eu fiquei surpreso, porque eu não esperava ser escolhido. E também o salário, aquela empresa para a área era a área de RH, recrutamento e seleção, onde eu era assistente ali de recrutamento e seleção. A vaga era para isso. Então tinha pessoas que começavam lá debaixo de auxiliar e tinha pessoas já da área que queriam aquela vaga porque ela pagava mais do que os outros trabalhos. Você está vendo? Do que a maioria das vagas. Então ela tinha um salário ali diferenciado para aquela vaga, para aquela função. E eu fui escolhido, né? Então eu vi ali um favor de Deus. Eu vi algo diferente. Até quando eu entrei na empresa, as pessoas falavam assim, mas o que aconteceu? Você só está com 3 meses, acho que era de faculdade, 2, 3 meses de faculdade e foi escolhido. Tinha pessoas formadas e pessoas com experiência na área que não foram escolhidas. Então o que aconteceu? Deus me direcionou para um lugar ali bem específico. Só que, mesmo assim, eu passei algum tempo ali, mas mesmo assim eu sentia que não era algo que Deus tinha comigo, sabe? Então, você tem que ter ousadia e coragem para viver o que Deus tem com você. Agora, só ousadia e coragem é 1%, não é suficiente. Você vai precisar do quê? Do direcionamento de Deus. Nós falamos aqui, se quiserdes, primeiro você tem que querer, você tem que acreditar que Deus, Ele se importa com a área da sua prosperidade, que Ele quer te curar, que Ele quer te libertar, que Ele quer que você te abençoar. Primeiro você tem que acreditar nisso. Segunda coisa, você tem que ouvir a Deus. Por que você tem que acreditar? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que você tem que crer? Porque tudo que não vem da fé é pecado. Por que você tem que crer? Porque é a sua fé no que Deus diz que vai mudar a história. Você está vendo? Que algo vai acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Você vê a importância da fé? Então, primeiro, Deus quer que você aceite que Ele quer te abençoar. E a segunda coisa é ouvir a voz de Deus. Deus vai dar orientação para pessoas aqui em sonho, em visão. Deus vai usar pessoas para confirmar com você, porque Ele quer te abençoar sim. E ele não quer que você, você sai todo dia. Eu sei que envolve sim um desafio. Todo trabalho, mesmo que você goste dele, envolve um desafio. Se for contar tudo, em uma única rádio fiquei 3 anos e meio. Depois trabalhei com outras coisas também. Com rádio e estúdio, talvez 5 anos trabalhando um pouco nessa área, se juntar tudo. Mas o que aconteceu? Mesmo assim tinha os desafios, né? Você tinha que se esforçar um dia um pouco a mais para estar lá. Mas é diferente quando você trabalha em algo que você tem uma habilidade, em algo que você tem prazer naquilo, sabe? E tem pessoas que falam assim, não, tem momento mesmo que você vai ter que se sacrificar. Mas eu creio que tem pessoas aqui que Deus quer que você trabalhe em algo que faz sentido para você, sabe? E Deus vai abrir as portas, Deus vai dar sabedoria, Deus vai direcionar. Escute bem o que diz aqui em 2 Samuel, versículo 6
capítulo 6, versículo 11, fala que a arca da aliança ficou 3 meses, ficou ali 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Olha o que diz: assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Tem um vídeo aqui que eu falo 4 efeitos da presença de Deus, né? 4 efeitos da presença de Deus. Pega aí, pesquisa aí, 4 efeitos da presença de Deus, Daniel Júnior. Creio que é esse o título. E o que acontece aqui? Você deve entender que a presença de Deus, ela faz a diferença. Agora, como você valoriza a presença de Deus? Você valoriza a presença de Deus só no culto? Isso já é bom. Isso é muito bom. Na verdade, isso é essencial. Mas a presença de Deus que você valoriza no culto, você deve valorizar também na sua casa. E você deve valorizar também nos seus negócios. Você deve valorizar em todas as áreas da sua vida, sabe? Por exemplo, na área financeira, o inimigo não quer que Jesus seja o Senhor da sua vida. Então o que ele faz? Ele não permite que você seja um dizimista, que você seja um ofertante. Não é que ele não permite, ele vai tentar te atrapalhar. Então, por quê? Porque se Jesus for o Senhor da sua vida, o negócio vai ser bom, vai dar bom, Deus vai te abençoar muito. E tem pessoas que, porque está indo bem na área das finanças, isso aqui é o que Deus revelou para mim um dia, para eu falar na oração. E eu creio que Deus já causou efeitos disso. O inimigo, ele é estrategista, né? Ele é oportunista. O que acontece? Eu estou falando isso aqui para você, para desfazer a estratégia dele na sua vida. O que acontece? Quando você obedece, quando você não obedece em algo que está claro para você, mas fica uma fortaleza na sua mente, por exemplo, contra dízimos e ofertas e generosidade. Isso está claro que é de Deus, mas tem pessoas que eles passam uma vida inteira procurando na Bíblia um motivo para não ser dizimista e ofertante. Por quê? Porque o coração deles está endurecido, ou porque eles têm uma deficiência espiritual. Lá em Atos 19, tinham crentes que tinham deficiência espiritual, eram salvos, mas não eram cheios. E só depois que foram cheios, eles falavam em outras línguas e profetizavam. Quer dizer, o Espírito Santo fluiu através da vida deles. E um dia Deus estava falando comigo, quando você obedece, será que nós obedecemos só naquilo que nós queremos obedecer? Ou nós obedecemos naquilo que Deus está nos apontando? Por exemplo, só existem 2 senhores. E tem pessoas que só vão ser curadas da avareza quando começarem a ser generosos. Generosos com a obra de Deus na terra, mas também generosos com as pessoas ao seu redor. Você está vendo? Tem pessoas que não estão percebendo. Mas como você não está obedecendo, quando você não está obedecendo nas finanças, às vezes o inimigo é tão astuto que ele não vai atacar nas finanças. Não, as finanças vai bem. Mas ele vai atacar em uma outra área. Às vezes ele vai atacar na área da família, ele vai atacar na área da saúde, vai atacar em outra área. E a pessoa não está vendo, vai passando os anos, estou servindo a Deus, por que não muda? É sofrimento mesmo. Às vezes não, muitas vezes não, é desobediência. Você está vendo? É desobediência. Então, a presença de Deus tem que fazer diferença em todas as áreas. Ele está falando isso porque quer que envie oferta. Não envia oferta, né? Só se Deus tocar no seu coração, não é por isso não. Não é por isso não, é uma palavra. E também na minha igreja local, eu não tenho acesso a essa área, não é isso, é uma palavra que Deus me deu. Na verdade, nunca gostei, não é que eu nunca não, né? Mas por determinado tempo, nunca falei, não falo do assunto, não falava do assunto, né? E até hoje, tenho começado a falar do assunto há poucos meses, porque Deus me deu um direcionamento para isso. E às vezes Deus, eu vou falar só o que eu quero, mas vou falar a verdade em amor para haver libertação na sua vida. Sabe, eu vou falar uma coisa, se você ficar com algo que não é seu, isso não vai te beneficiar. Então, quando Deus está pedindo para você ofertar na vida de alguém, quando Deus está pedindo para você ser generoso, não se apegar às coisas materiais, por quê? Porque Ele vai abençoar a gente aqui. Tem gente aqui que vai prosperar absurdamente. E quando Deus fala com você sobre prosperidade, quando Deus te dá uma direção clara do que fazer, sabe, a questão não é Deus porque Ele vai te abençoar. Agora a questão de ser dizimista e ofertante é você primeiro obedecer a Deus,
Primeiro é obedecer, porque dízimo, ele não tem nada. Aquilo que falaram sobre aliança, coisa da lei, as pessoas provavelmente não leram a Bíblia corretamente. Porque o dízimo está fora da aliança da lei. Ele já foi dado antes. E isso aí eu já falei aqui também. Então, as pessoas querem arrumar várias desculpas para não obedecer a Deus. Agora, mais do que ser, por exemplo, participante da obra de Deus, sendo dizimista na sua igreja local, não é isso que eu estou falando só. Estou falando de ter um coração generoso que obedece a Deus, para não se apegar ao dinheiro. Porque o seu Senhor não é o dinheiro, não é mamão. O seu Senhor é Jesus Cristo. Você está vendo? Tá bom, agora que a gente destruiu aí tudo sobre a mentalidade errada sobre dinheiro, eu vou falar. Vai vir muito dinheiro para a mão de gente que está aqui. Vai vir recursos, escuta bem, vai vir recursos para a mão de pessoas que estão aqui. E vai vir como? Vai vir através de orientações que Deus vai te dar. Deus está falando muito comigo nesse propósito sobre a bênção vitalícia. Você está vendo? Agora, reconheça Deus. Aí na sua igreja local, reconheça Deus. Quando Deus te der direcionamento para ajudar alguém, reconheça Deus. Agora, ouvindo a Deus. Também não é Silvio Santos, isso aí vai bagunçar. Se você começar a dar muito dinheiro para uma pessoa, aquilo vai dar problema, a pessoa vai criar uma dependência com você, você tem que ter sabedoria. Não é isso que eu estou falando. Por isso que às vezes Deus está pedindo para quê? Para você ajudar na sua igreja local. Ou você ouvir a Deus e ser obediente pontualmente, sabe? Eu nem sei, porque às vezes eu entro nesses assuntos que eu não gosto de falar desse assunto, né? Na igreja eu praticamente não falo, e aqui no canal pontualmente, né? Mas o que Deus está preparando alguém aqui? Para grandes bênçãos que Ele vai liberar na sua vida. Agora Ele quer que você não se apegue às coisas aqui desse mundo. Você desfruta de tudo, você cuida bem de tudo. Deus gosta de coisa organizada, Deus gosta de coisa limpa, mas também não é mania de limpeza não, gente. Está repreendido em nome de Jesus, isso aí é problema emocional. O que Deus quer é que você tenha uma coisa organizada, uma coisa limpa, cuide bem do que Ele vai te dar, sabe? Cuide bem do que Ele vai te dar, mas não se apegue. Desfrute de tudo, mas não se apegue a nada. Você está vendo? Por quê? Porque Jesus, Ele se fez pobre para que por meio da sua graça nós fôssemos enriquecidos. Ok. Essa riqueza é espiritual. Pois é, isso embasa mais ainda que eu estou falando sobre prosperidade. Por quê? Porque a riqueza espiritual, ela é o quê? Ela é sabedoria. A riqueza espiritual é unção de Deus. A sabedoria é o que vai te direcionar a bênçãos que Deus vai te dar. A unção, ela vem para quebrar todo o jugo do diabo. A unção vem para quebrar todo o peso. E até pessoas aqui, olha que Deus acabou de falar aqui para mim. Tem pessoas aqui que estão com dor na região das costas. Você está com muita dor na região das costas. E você está com muita dor também na região do pescoço. E Deus está te livrando agora, porque era um ataque espiritual. Tem pessoas aqui, eu vou falar. Tem pessoas aqui que são gente boa, pessoa boa. Mas o inimigo tenta te bloquear, que você não consegue nem arrumar sua casa direito. E não é por mal. Tem gente que não entende, não é por mal. É um tempo de ataque espiritual ou algum bloqueio que você estava vivendo. Mas agora, ao ouvir essas palavras, está vindo uma força poderosa de Deus na sua vida. E você agora vai ter forças para levantar e arrumar a sua casa. Porque Deus vai te ajudar a organizar, vai te ajudar a limpar. Porque Ele vai te abençoar financeiramente de uma maneira tremenda. Alguns aqui estão com problemas, estão com enfermidades físicas. E Jesus está te curando agora, enquanto você ouve essas palavras. Recebe cura agora em nome de Jesus. Outros estão com problemas emocionais já de muito tempo. Então, é um problema espiritual escondido, que é uma falta de entendimento da palavra. Isso é bloqueio espiritual. Tem outros aqui que estão com bloqueio emocional, que não consegue colocar em prática, não consegue agir. O inimigo tentou bloquear sua criatividade e bloquear sua ação. Você pode ver que você nunca foi uma pessoa... eu vou dar um exemplo aqui. Tá bom, vou falar aqui o exemplo meu. Eu trabalhei em um determinado lugar e o que aconteceu? Eu queria sair de lá, mas eu não conseguia fazer corpo mole. Eu nunca fui de fazer corpo mole. Sempre no lugar que eu estava, fazia sempre o meu melhor. Mas o que aconteceu? O inimigo, por pequeno período, ele tentou o quê? Tirar a minha ação, sabe? Mas não vai tirar. Por quê? Porque eu sempre fui
Alguém assim, na minha natureza, Deus colocou o quê? Alguém sabe, de ação, de não se acomodar. Não se acomodar. E o que aconteceu? Mas o inimigo tentou tirar a minha ação, mas não conseguiu. E eu fiquei pior, para ele eu fiquei pior do que era antes. Por quê? Porque o reino de Deus são tomados pelos violentos. E violento como? Violento orando, violento jejuando, violento sendo direcionado por Deus. Você está vendo? Então, eu ouvi o Senhor dizendo aqui que você precisa valorizar a presença de Deus, porque vai vir muita bênção na sua casa. E Mamon não é seu Senhor, não. Seu Senhor é Jesus Cristo. Se você não obedecer em áreas que Deus está deixando claro para você, isso está abrindo porta espiritual para ataque em outras áreas. Por exemplo, mais importante para você é o dinheiro ou é a sua família? Então tem pessoas que Deus está deixando claro em uma área que Jesus não está sendo o Senhor da vida dele, em determinada área da vida dela. Por quê? Porque não está obedecendo na área financeira. Aí o que acontece? Tem ataque em outras áreas, na família, ataques em outras áreas, na saúde, no casamento. Por quê? Porque não está obedecendo em áreas que Deus já deixou claro para obedecer, sabe? Agora, escute bem, tem casos que é tempo da ignorância, Deus entende. Agora tem casos que a pessoa já sabe e ela não quer, um coração endurecido, ela fica sempre se debatendo e arrumando um motivo para não obedecer em áreas que Deus já está falando para obedecer. Isso abre portas espirituais para ataques em outras áreas. Ah, mas eu já sou protegido no sangue de Jesus, eu conheço Gálatas capítulo 3, não tem problema. Se você está desobedecendo em alguma área específica que Deus já te deixou claro, e você está se debatendo, usando até Bíblia para falar o contrário, está abrindo porta para ataque espiritual. Infelizmente eu nem sempre acreditei assim, mas infelizmente isso é verdade. Deus tem me confirmado na palavra, eu já falei aqui com vocês sobre isso. Leia lá Gálatas 3. E leia também quando Abraão obedece. Quando Abraão obedece, nós vamos orar. Quando Abraão obedece a Deus, Deus desceu na terra para falar aqui com você. Jesus ensinava, pregava e curava. Então, Deus está falando aqui com você, porque algo extraordinário vai acontecer. Nós vamos orar já. A bênção de Abraão já era prometida por Deus, mas ela só se concretizou quando Abraão obedeceu. Você está vendo? Tem gente aqui que já está até bem, mas era para estar melhor. Você está vendo? Tem gente aqui que está até bem, mas deu brecha e o inimigo atacou em outras áreas. Aí não sabe por quê. Mas por que ele serve a Deus e aconteceu isso? Deus é soberano, mas muita coisa é por falta de obediência. Tem coisa que é soberania de Deus, a gente não vai entender agora, mas tem coisa que é falta de obediência. Que o Senhor nos ajude a andar em obediência. Não é verdade? Não se apegue a dinheiro. Como Deus me deu aqui umas palavras sobre prosperidade, né? Porque eu entendi o Evangelho. E a prosperidade vai encaixar no discernimento dos tempos. Cada tempo tem uma palavra. E agora é um tempo de prosperidade. E o que acontece? Não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue ao dinheiro. Você está vendo? Não se apegue, se apegue a Jesus. Então, valorize a presença de Deus. A presença de Deus na casa de Obed-Edom por 3 meses. O Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. E o que significa a Arca da Aliança? E nós vamos orar. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Primeiro, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Tinha as 2 tábuas com os 10 mandamentos, representando a lei de Deus. Então, na Arca da Aliança, que representa ali a presença de Deus, então, na presença de Deus, tem o quê? As tábuas dos 10 mandamentos representando a lei de Deus. O que isso me faz lembrar? A profecia de Jeremias. Qual que é? A minha lei não vai mais estar escrita em tábuas. A minha lei vai estar dentro de vocês. Isso significa o quê? Que agora na nova aliança, nós temos o privilégio de ter a presença de Deus dentro de nós. Você está vendo? Então a presença de Deus agora, ela está disponível para estar dentro de você. A presença de Deus quer habitar dentro de você. A segunda coisa que tinha dentro da Arca da Aliança era o vaso com maná. O que representa o vaso com maná? O vaso com pão representa a provisão de Deus.
Então, na presença de Deus, tem a lei de Deus dentro de você. Isso quer dizer, o Espírito Santo te guiando em toda a verdade. Existe o Espírito Santo te guiando em santidade. O Espírito Santo te guiando em coisas específicas que Ele tem na sua vida. Segunda coisa, o vaso com maná representa a provisão de Deus. E a terceira coisa, a vara de Arão que floresceu, como um aviso contra a rebeldia. Então, a tristeza segundo Deus produz salvação. Agora, a tristeza segundo o mundo produz morte. O que significa isso? Dois tipos de tristeza. A primeira tristeza é quando Deus está te incomodando com algo que deve ser resolvido na sua vida. Ó, Deus fazendo uma surpresa aqui na oração. Quando algo precisa ser resolvido na sua vida e vem uma tristeza, um incômodo, isso não é diabo, não é Satanás, não. E nem é coisa do mundo, não é não. É coisa de Deus. Deus falando, você precisa resolver isso. E Deus sempre vai deixar claro o que você tem que resolver. Se você não estiver entendendo bem, Ele vai achar uma forma de comunicar com você. Por isso que é bom você ter sua vida de oração, para Deus falar direto com você, ou usar alguém só para confirmar. Agora, a vara de Arão representava então um aviso contra a rebeldia. A primeira tristeza, tristeza segundo Deus. Agora, a tristeza segundo o mundo é a tristeza da alma. Essa tristeza produz morte. Você está vendo? Muitas vezes não é a sua alma que está triste, é o Espírito Santo que se entristeceu com você, que se entristeceu comigo, e ele está querendo o quê? Que a gente venha entrar em conserto diante de Deus. Você está vendo? Então, a presença de Deus, ela vai manifestar essas três coisas na sua vida. Primeiro, o Espírito Santo vai começar a te guiar, porque na presença de Deus tem direcionamento. Deus vai te guiar em quê? Vai te guiar em tudo. Vai te guiar para uma vida santa diante de Deus, mas vai te guiar também nessa terra para te abençoar. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar direções claras, Deus vai te abençoar. Segunda coisa, vai ter provisão de Deus. Na presença tem provisão. Terceiro, na presença tem o aviso contra a rebeldia. Que é Deus, Ele deixando claro áreas que precisam ser ajustadas para você viver os planos dele na sua vida. Você está vendo? Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Vamos orar. Esse é o último dia especial e eu vou orar para que a presença de Deus, nós vamos orar aqui juntos, para que a presença de Deus ela venha se manifestar na sua casa, na sua vida, na sua família. E nós vamos orar aqui por milagres financeiros hoje e por orientações divinas. Muitas vezes os milagres financeiros vêm com orientação divina. Deus dando uma orientação direto para você, Deus te dando sabedoria e força para trabalhar, ou Deus usando uma pessoa na sua vida, ou ainda Deus fazendo o ato soberano dele. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim? Eu vou falar. Como Deus me deu para falar de prosperidade hoje, então eu falei, Deus me ajuda a falar isso de forma equilibrada. Porque eu também, eu tenho temor de Deus, fico preocupado em falar do assunto, eu vou falar. Né? Então por isso que eu peguei ele firme ali um pedaço, por isso, para ninguém ficar com foco no lugar errado. Agora, Deus vai fazer um milagre bem específico. Tem alguém que vai começar a ter desejo de ter alguma coisa. Esse desejo não é diabo, não é Satanás, não. É desejo de Deus. Porque toda treva está cancelada. Você não vai desejar nada que não é bom, nada que não é de Deus para você. Só que você não tem as condições. Em você mesmo você não tem as condições. Mas Deus vai dar o desejo de ter algo ou de fazer alguma coisa que você não tem condição. Mas Deus, Ele quer que você seja ousada. Ele quer que você seja ousado. Você vai lá e fala, como que eu faço isso? Você vai perguntar lá para quem é responsável, como que eu faço isso? Você está vendo? Ele vai falar, tem que ter isso, isso, tem que ter tanto. Aí você vai fazer o quê? Você vai ser ousado. Você vai até fazer o seu máximo ali. Você vai fazer o seu máximo. Mas Deus vai aparecer e vai resolver a situação. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua ousadia. Você está vendo? Há um milagre da parte de Deus sobre a sua vida. Você está vendo? Há um milagre financeiro. Pessoas aqui, nesse terceiro dia, estão sendo curadas. Essa dor que estava na região, essa dor que você estava no seu lado,
essa dor do lado, sabe essa dor? Vou ter que levantar, deixa eu ver. Sabe essa dor do lado aqui que você tá? Ó? Essa dor do lado, Jesus está curando. Essa dor do lado e Jesus está curando acima da cintura. Tem gente que está com dor abaixo da sola do pé. Ó, tudo isso é representativo no mundo espiritual. Ó, você que está com essa dor do lado, Deus está ajustando. Deus está ajustando coisas na sua vida. Deus ele está te dando o cinturão da verdade. Ó, Ele está quebrando toda a mentira na sua vida. Ó, Deus está quebrando toda a mentira na sua vida e destruindo um aperto desnecessário. Um aperto desnecessário. E Ele está colocando o cinturão da verdade, a verdade equilibrada. Você está se pressionando demais. Você está se cobrando demais. Todo espírito de religiosidade sai agora em nome de Jesus. Outros aqui estão com dor embaixo do pé. Isso é representativo. Por quê? Porque isso é algo físico que representa algo espiritual. O inimigo está querendo atrapalhar a sua caminhada. Eu vou falar, você que está com dor embaixo do pé, pode colocar aí no chat, pode colocar aí nos comentários, porque Deus está falando aqui. Você que está com dor embaixo do pé. Alguns aqui estão até com ferida embaixo do pé. Por quê? Porque, eu vou falar, é um ataque espiritual. Não estou espiritualizando tudo. Eu sei que tem vezes que não é espiritual diretamente. É indiretamente, né? Porque tudo, direto ou indiretamente, tem uma raiz no pecado. Agora, tem pessoas aqui que estão sofrendo ataques desnecessários. Por que desnecessário? Porque você não repreendeu a treva. E a autoridade está na sua boca. Você vai deixar o inimigo bagunçar com a sua vida? Você fala que aqui não. Eu sou curado em nome de Jesus. Mas Deus é soberano. Ok, deixa Deus ser soberano. Ele falou para você fazer a oração da fé e usar a unção que está na sua vida. Para de desculpa para não usar a sua autoridade. Olha lá. Olha, Deus está bradando. Então o que acontece? Embaixo do pé, eu vou soprar aqui e o sopro é profético. Porque o Espírito Santo, na verdade, é que vai soprar aí na sua vida. E toda a treva, essa dor embaixo do pé vai sair. E se tem alguém aqui doente, no sopro do Espírito Santo, toda a treva vai sair do seu corpo e da sua casa. E a presença de Deus vai reinar nesse lugar. Deus está querendo que você valorize a presença dele. Coloca louvor, oração aí na sua casa. Você pode dizer amém? 3, 2, 1. Todo o mal saiu agora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Simples assim? Pois é, simples assim. Simples assim e dezenas de testemunhos, né? E o nome de Jesus sendo glorificado. Tem gente que quem lembra uma palavra que eu liberei aqui? A unção da alegria. Tem gente que a hora que menos esperava, a unção da alegria desceu. Começou a rir em momentos mais inesperados. E o nome de Jesus foi glorificado. Pai, nós oramos agora por milagres financeiros. Nós te agradecemos por curas físicas. Nós agradecemos pelas orientações que o Senhor tem nos dado. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, proteja a nossa mente, nosso coração. Pai, nos livre do amor ao dinheiro. Nós amamos ao Senhor e nós sabemos que o Senhor tem uma orientação para nos abençoar. O Senhor tem o melhor dessa terra para nós. O Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é livramento, o Senhor é proteção, o Senhor é providência, o Senhor é provisão, o Senhor é tudo para nós. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial tocar do alto da cabeça até a planta dos pés. Passe em revista sobre esse corpo físico agora. E se houver alguma treva, se houver algum mal, eu peço que o Senhor venha tirar agora em nome de Jesus. Pai, destrua agora. Obrigado porque o Senhor já destruiu bloqueios espirituais, bloqueios de alma, bloqueios de falta de entendimento da palavra e bloqueios também emocionais que estão impedindo essa pessoa de avançar, de agir. Pai, eu peço que o Senhor venha dar forças agora para que essa casa seja organizada. Essa casa espiritual, mas também essa casa física seja organizada, seja limpa. Glorifica o seu nome e faça os maiores milagres. Essa é a nossa oração agora, em nome de Jesus. Alguém aqui vai colocar louvores aí na sua casa. Coloca aí uma sequência de 3 louvores na sua casa. Todos os dias vai colocando a sequência de 3 louvores na sua casa.
Enche a sua casa de adoração, porque há um milagre já programado, já liberado por Deus na sua vida. Você está ouvindo? Eu declaro uma unção de milagres. Coisas impossíveis vão acontecer. E vai ficar claro que só podia ter sido Deus que passou, que resolveu, que agiu em uma situação em seu favor. Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu adorava ao nome de Jesus. Porque algo aconteceu e tu não sabe, mas vai saber. Vai saber por esses dias e o nome de Jesus, ó, vai ser glorificado. Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir e participar da nossa missão aqui, tá? R$ 27,00 e frete grátis para todo o Brasil. Agora nós temos mais algumas unidades, então aproveita e vai logo, que vai dar tempo e vai ter festa. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Quero agradecer a vocês que têm participado do canal de diversas formas, compartilhando, curtindo, divulgando e também ofertando, né? O sangue de Jesus cobre essa oração de ponta a ponta. Esse projeto, esse mistério é de Deus, né? E o nome dele é glorificado. Até o nosso próximo encontro. Compartilha com alguém. Até lá.